decidir que passar a vida junto foi outro momento, mas quando nós nos conhecemos, quando eu nasci, eu vestia a roupa dele. Minha mãe, a família, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe, eles moravam numa fazenda ali perto de Piratininga, fazenda muito grande, Fazenda São José. E minha mãe morava na cidade, mas foi na fazenda no casamento de um tio, e ela estava esperando, mas naquela época não tinha ultrassom, nem sabia quando ia nascer, né? Chegou na fazenda, ela começou a passar mal, e aí chamaram a parteira, que era a avó dele. Era parteira, e ela chegou e falou: "Ih, vai nascer". E a minha mãe falou: "Ih, eu não trouxe a roupinha". Ela falou: "Vou buscar a roupinha do Marinho". Ele tinha 11 meses. E aí a minha mãe ficou 20 dias na fazenda e eu usando a roupa dele. Aí você vê que ela não aguentou, me viu lá e pulou fora da barriga da mãe. Então, mas a gente é primo. Minha mãe é irmã do pai dele. Então, mas a família do meu pai se converteu. E a família da minha mãe não. Então, da família da minha mãe, só ela que era crente, né? Que era evangélica. E quantos anos depois, quando eu comecei, ele foi o primeiro da família da minha mãe, é sobrinho da minha mãe. O pai dele é irmão da minha mãe. Que quando a gente começou a namorar, ele falou para mim assim: quando a gente casar, você vem para a minha igreja. Aí eu não falei nem que sim, nem que não, só perguntei: "Você já leu a Bíblia?" E ele disse: "Não". Eu falei: "Então só quero fazer um pedido para você. Até o nosso casamento, eu quero que você leia a Bíblia". Meu pai tinha marcado para a gente casar dali quantos anos? 4 anos. Dali 4 anos, só que nós namoramos 7 anos, demoramos 7 para casar. E aí, então, ele comprou uma Bíblia católica para poder ler, porque achava que a minha Bíblia era diferente. Foi perguntar para o padre se ele podia ler a Bíblia, e aí o padre indicou uma Bíblia católica e ele começou a ler. E lendo a Bíblia católica, ele foi descobrindo a verdade, e aí começou a frequentar a igreja. E antes da gente casar, nós namoramos 7 anos. Teve muito desafio, inclusive quando faltava, já a gente ia tirar os papéis do casamento, depois de 6 anos de namoro, houve uma briga, uma separação. Nós passamos 8 meses separados. 8 meses separados. Só foi Foi só esse período, nunca mais dormimos de mal. Não, assim, nós nunca dormimos separados. Em 60 anos de casado, a gente, não, graças a Deus, não briga, vive em paz. Hoje é fácil ela falar, né, da nossa vida, vive bem, mas no início eu bebia muito, né? Nós casamos e fomos morar numa fazenda que eu era escriturário e era escriturário de uma fazenda que tinha alambique de pinga, né? E eu bebia bastante, e tinha muitos amigos, inclusive de jogadores, os amigos do Pelé de Santos, que eram de Bauru, né? Pelé era de Bauru. Eles vinham na fazenda para levar muita pinga para eles lá. Olha, a gente tem que ter, depois que eu me converti, eu tinha muito cuidado assim no tratamento, a reação, né? Porque as ações são preparadas, mas as reações nossas não são. Inclusive viver dentro de casa junto e tal, situações delicadas. Nós passamos, quando eu estava fazendo um curso em São Paulo, ninguém sabe, mas nós tivemos um momento difícil, sem dinheiro, até para voltar para casa, porque eu levei ela para ficar comigo, porque era um curso muito difícil. Para voltar para casa,
apesar do meu pai naquela época ser prefeito, ter dinheiro, mas pela minha conversão, e nós tivemos dificuldade de conseguir dinheiro. Ela teve que vender o cabelo que ela tinha, o cabelo comprido, para a gente voltar para São casa. Paulo. São situações na nossa casa, na nossa vida, que às vezes nem os filhos não sabem o que nós passamos, porque minha sogra mudou para São Paulo, os filhos, tudo dificuldade, né? Tinha ficado viúva. Então tudo isso que nós passamos ali foi muito difícil. A minha família era evangélica, e o pai dele é irmão da minha mãe. A família do meu pai era evangélica, e a minha mãe e meu pai se converteram. A família dele era toda católica, que era do lado da minha mãe. E quando a gente começou a namorar, ele era congregado mariano. Então ele disse para mim, quando a gente casar, você vem para a minha igreja. Né? Porque meu pai tinha marcado para casar dali 4 anos, quando eu ia me formar. Mas nós namoramos 7 anos, porque meu pai faleceu, teve imprevisto lá, então nós demoramos. Nós nunca tivemos assim discussão sobre religião, porque ela concordava. Eu cheguei a levar ela para estudar no colégio de freira, lá em Bauru. Colégio não para ser freira, Colégio São José. Colégio São José. E ela estudava lá, que eu quis levar ela para estudar, porque pensava de trazê-la para a minha igreja, né? Para a igreja católica, que eu era bem dedicado, era mariano, era até rezador de terço. Ele era rezador de terço. Naquela época, né? Tem, o glacê do bolo é uma alusão ao romantismo do casamento, que nós nunca deixamos morrer. Está vendo? Nossa porque vida é assim. Casais, eles no namoro beija, abraça, aquele grude casa, vai se afastando, fica um para lá, outro para cá. Mas nós tivemos um exemplo dos nossos avós, nós falamos, nós até velhinho nós vamos estar juntinho. Então nós nunca dormimos separados, nós nunca deixamos desse carinho de estar abraçando, beijando, juntinho, andar de mão dada. Então a gente é eterno namorado. Então foi 7 anos de namoro, mas naquele tempo o namoro era namoro. E o livro contém as poesias que ela sempre fez para mim. Tem as poesias. Acho que tem 16 poesias, mas ela tem mais de... Ele sempre fez poesia, ele não escreveu livro, mas ele sempre escreveu para mim bilhetinho, cartinha, poesias. Sabe? Poesia. Eu tenho o meu, né, bem? Nunca dormi de mal. Esse é um segredo. Aconteça o que acontecer durante o dia, ficou descontente, um machucou o outro. Antes que está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, aconteça o que acontecer durante o dia, teve alguma rixa, alguma coisa, antes que o sol se põe, perdoe, peça perdão, não durma de mal. Esse foi um lema que a gente sempre defendeu e nós nunca dormimos de mal. Tem um texto que diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora você vai pensar como que Cristo amou a igreja, né? Foi um amor sacrificial. Foi um amor tão profundo que ele deu-se por ela, né? Esse é um amor com propósito. Você tem um propósito de amar a esposa como Cristo amou a igreja, então você vai tomar cuidado com as suas ações e suas reações. Você vai tratá-la realmente como Cristo. Claro que não é um exemplo, é algo muito difícil, mas quando nós procuramos fazer, Ele nos dá força e nos ajuda a cumprir esse propósito, né? E esse propósito deveria ser o propósito de todos os homens, desde o momento que fica noivo, quando vão se casar, é um propósito, porque os casamentos têm a dificuldade, vêm os filhos, e nós já foram 4 filhos, 5 netos, 5 bisnetos, e nós continuamos neste amor, nessa vida, assim, de mãos dadas, né? Eu estou lembrando aqui de um sobrinho, porque ele
esse sobrinho, ele foi morar na minha casa porque ele via na casa dele a maneira do pai e a mãe, a vivência deles, briga, então ele fugiu, quase que fugiu da casa dele, arrumou um emprego na minha cidade e foi morar com a gente. E ele tinha um propósito, falou, com essa convivência com meus pais, eu não quero nunca pensar em casamento. E depois de 2 anos de morar na nossa casa, ele quase saiu casado. E ele falava assim, os dois, ele e a mulher. Queremos ser que nem casar, mas queremos viver como o tio Mário e a tia Maria. E eles são avós hoje e dizem que vivem como nós. É o Aco, que é missionário, já veio aqui, o Aco e a Detinha. Então, você vê, conviveram, moraram na nossa casa, né? Essa nova geração tem olhado muito as histórias das novelas, de filmes, e que leva as pessoas a já casar pensando na separação. Eu acho que os casais hoje, ao se casarem, se recebem uma orientação de pastor ou de padre, certamente vão ouvir que a Bíblia diz, não se separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Não separe, que o homem não venha separar. Não é fácil, convivência, mas é possível a gente viver bem dentro da vontade de Deus. E o plano de Deus, o propósito de Deus é que o homem não esteja só.